O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritando de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que, olhando nos olhos de Jesus, nós venceremos, nós andaremos sobre todo e qualquer problema nosso, sobre toda e qualquer tempestade, sobre todo e qualquer vento que venha contrário ao nosso sentido de vida, ao nosso sentido de caminhar aqui neste mundo. Olha, meu querido irmão, irmã, que evangelho, né? Maravilhoso. Que evangelho, assim, que nos dá ânimo, que nos dá coragem na caminhada. Por mais difícil que seja o problema que nós estivermos vivendo hoje, por mais difícil que seja a situação de desemprego que nós estivermos vivendo hoje, por mais difícil que seja a situação de nossas vidas, a mais diversa que nós estivermos passando nesse momento, é certo, meus queridos, que olhando para Jesus, nós caminharemos sobre o mar, nós caminharemos sobre todo e qualquer problema, na certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus está na nossa caminhada. Olha, meu querido irmão, irmã, quanto que nós vivemos em dificuldades, quanto que nós vivemos em pandemia, quanto que nós vivemos aí frustrados porque as coisas não dão certo.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus vem sempre em nosso caminho. Naquele momento de mais dificuldade, naquele momento de maior angústia, pode ter certeza, meus queridos, que Jesus está conosco. É aquela caminhada, né, lá, aquelas pegadas na areia que a gente imagina, né, aquelas pegadas na areia, sou só eu, Jesus não está aqui do meu lado, e Jesus vai dizer ao contrário, essas caminhadas, essas pegadas na areia, sou eu, você está aqui no meu colo. Mas, meu querido irmão, irmã, olha o que São Pedro faz. Senhor, me ajude a andar então sobre as águas, deixe que eu ande então por cima dos meus problemas, por cima dos meus medos, por cima das minhas dificuldades. E Jesus diz, vem Pedro, vem Antônio, vem Maria, vem João. E nós até que começamos, não é, a resolver os nossos problemas, a compreender que Jesus é maior do que qualquer problema, mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, o que acontece? A gente começa a afundar e começa a gritar, socorro, Senhor, socorro, me acode. E Jesus ainda estende a mão misericordiosamente, mesmo você desviando, olha meu querido, desviar o olhar de Jesus é um sinal claro de ausência de fé. Mas olhar fito nos olhos do Senhor é a certeza da nossa fé convicta de que nós venceremos todo e qualquer problema. Olha, é muito importante nós entendermos este evangelho, porque Jesus, quando está andando sobre as águas, o que os discípulos vão dizer? É um fantasma. Nossa, o que é aquilo? Olha, meu querido irmão, irmã, quando nós estamos diante dos nossos problemas, a gente não vê Jesus, a gente só vê fantasma, a gente só vê dificuldade, a gente, pela nossa fraqueza na fé, a gente não está vendo, né, uma luzinha lá no final do túnel, a gente só vê esse mar agitado, esse vento contrário. Mas quando a nossa fé cresce, quando nós olhamos na direção de Jesus, aí sim, nós vamos superar todo e qualquer problema. O problema, meu querido, as dificuldades jamais deixarão de existir. Por isso que Jesus aqui nos convida, não tiremos os olhos dele, não tiremos, meus queridos, não podemos tirar os olhos de Jesus, porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos estar desviando os nossos olhos para os problemas que nos afligem. Quantos aí, não é, até suicidam, quantos aí tentam tirar a vida, porque desfocaram os olhos de Jesus e só olharam os problemas, aí os problemas só aumentam, aí a gente começa a afundar, a afogar na lama dos nossos problemas. O que Jesus está nos pedindo é que nós tenhamos fé, fé viva nele, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida, porque só em Jesus encontraremos descanso, só em Jesus o mar das nossas vidas é acalmado, é serenizado. Onde ande sobre as águas, ande com os olhos fixos em Jesus, porque eu repito, Jesus é o caminho que nos dá a direção, Jesus é a verdade que nos mostra o sentido pleno da vida e Jesus é a própria vida que nos conduz, que nos leva às margens tranquilas, onde ali nós podemos então descansar, onde ali nós podemos até mesmo tocar ali na sua veste, como aquele povo tocava na sua veste e era curados. Curados, meus queridos, pela fé. Porque Jesus sempre diz, a sua fé te curou, a sua fé te fez você andar sobre o mar, sobre as ondas agitadas dos seus problemas, das suas angústias, do seu desemprego, da sua depressão. É motivados por uma fé viva que Jesus sensibiliza, estende a mão, como estendeu para São Pedro, e vai dizer, ô homem fraco na fé,
cresça na sua fé, acredite em mim, eu estou aqui para caminhar com vocês. Quando vocês se sentirem fracos, olhem para mim, porque eu estou aí do teu lado, te estendendo a mão, te curando, te libertando, te dando um sentido novo na vida. Amém. Ô meu irmão, clique aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like, divulgue essa palavra, divulgue esse comentário aí pelo WhatsApp. Vamos levar esta fé viva que temos em Jesus àqueles que estão aí nesse mar agitado da vida pela falta de fé. Vamos levar essa palavra de Jesus para aqueles que, como Pedro, às vezes fica fraco, mas levar para eles a certeza que, motivados pela fé, Jesus estende a mão e nos cura. Amém? Que assim seja. Amém.